Olá para você que nos acompanha aqui na TV Câmara e essa é mais uma edição do Educação e Cidadania. E na edição de hoje vamos tratar da terceira feira de educação financeira que ocorreu no Colégio Notre Dame no último mês de julho. E para falar sobre esse evento ocorrido, estamos aqui com as coordenadoras pedagógicas do Colégio Notre Dame, a Vanessa Dilda e a Sabrina Galafassi Alves, além da estudante Ana Beatriz Brasil Marcolin. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Então, vamos falar sobre a terceira feira de educação financeira, ocorrida nos últimos dias 16 e 17 de julho. Confere, Vanessa. E, no caso, qual foi o principal objetivo dessa terceira edição ocorrida nesse último mês de julho? Na verdade, a feira, ela é a oportunidade que os estudantes têm de apresentar os trabalhos que são desenvolvidos, num projeto maior que nós temos, no colégio, no Ensino Fundamental 2, que é um projeto de educação financeira e empreendedorismo. Então este é o momento que eles têm de expor os trabalhos de pesquisa desenvolvidos, né, ao longo deste projeto. Certo. Sabrina, então, no caso, o que vocês notaram, assim, no desenrolar dessa última edição da feira, assim, o os alunos tiveram um grande domínio, assim, do conteúdo, assim, pôde notar realmente projetos de grande relevância dentro do contexto educacional? Sim, nós tivemos alunos muito engajados, junto com os professores, fazendo trabalhos sempre surpreendentes e ideias deles, onde sim, nós damos todo o embasamento necessário com a parte de conteúdos, a parte de suporte, mas as ideias foram deles e o andamento de todo o projeto também foi levado adiante por conta dos alunos. E qual foi o diferencial, Vanessa, dessa edição recente, ocorrida mês passado, para as edições anteriores, né? E também vocês podem explicar como foi o funcionamento, né? Qual é a periodicidade das realizações dessas feiras? Na verdade, nós realizamos a feira a cada 2 anos, porque nós temos também no Colégio Notre Dame a Mostra do Conhecimento Notre Dame, que acontece sempre então nos anos um ano a gente tem a feira, um ano a gente tem a nossa Feira do Conhecimento Notre Dame, né. Então a cada 2 anos, e na verdade o que a gente percebe a cada ano é uma evolução nos trabalhos, né. Os estudantes eles vêm construindo as ideias na verdade, desde a educação dos anos iniciais que eles trabalham esses conhecimentos, né, de educação financeira, mas eles vêm numa construção, né, desde o sexto ano até o nono, e a gente percebe que cada vez mais eles acabam se envolvendo, né, se engajando nos projetos, eles já sabem qual vai ser o ano ali que eles vão ter a feira, né, então eles já vêm cada vez mais engajados. Então, introduzir a Ana Beatriz aqui na conversa, tudo bem, Ana? Tudo bem. Então, assim, nos fale qual foi o projeto, no caso, que tu apresentar, tu e teus colegas, teus colegas apresentaram nessa última edição da feira. Bom, primeiramente eu estou no nono ano, então todos os anos têm propostas diferentes, apesar de sempre embasar em educação financeira. Nesse ano nós fizemos uma empresa de roupas. A proposta era criar uma empresa e nós tivemos a ajuda de todos os professores, mas com exclusividade em matemática. E daí, nessa questão, assim, nós tivemos que criar essa empresa e percebemos o quão importante é ter essa preparação desde os anos iniciais na escola. Porque se nós quisermos abrir uma empresa futuramente, nós temos que ter toda essa experiência no nono ano. Então, toda essa questão de impostos, de como nós faríamos o marketing, toda essa questão de estabelecimento, foi debatida nessa Feira do Empreendedorismo de 2025. Uhum. Eu quis fazer esse questionamento para ela para dar uma ideia, né, de como os alunos envolvidos trabalham, né, nessa feira, né. No caso, a iniciativa das ideias é dos próprios alunos ou tem algum direcionamento, assim, para tal grupo trabalhar sobre isso, tal grupo sobre aquilo, assim? A gente tem um direcionamento, na verdade, para cada série. Então, nós iniciamos lá no sexto ano, né, com as ideias iniciais, de dinheiro, né, do valor, do preço, olhar também para a sustentabilidade, para a organização financeira deles mesmos, né. Então, desde a questão de quanto eu gasto, de quanto eu recebo, né, enfim. E aí, no sétimo ano, eles começam a trabalhar um pouquinho com as transações financeiras, aprender um pouquinho
cartão de crédito, Pix, cartão de débito, a gente introduz ali a questão dos juros, né, compreender a diferença entre juros simples, juro composto, então sobre esse funcionamento financeiro. No 8º ano, eles começam então os temas centrais são a questão dos investimentos, né, então a ideia central é que eu tenho um sonho e eu preciso ter dinheiro para realizar esse sonho. O que que eu posso fazer? Quanto eu posso guardar? Onde é que eu vou investir? Qual o melhor investimento? E aí no 9º ano, então, eles, criam uma empresa. Então a temática ela vem por séries, mas a escolha do trabalho, do tema principal do trabalho, parte dos próprios estudantes. Então eles são divididos em grupos, né, nas turmas, e eles mesmos decidem: vai ser uma empresa de roupa, como foi o caso da Ana Beatriz lá no 9º ano, ou vai ser uma empresa de jogos, eles decidem e o trabalho é direcionado de acordo, então, com a decisão deles. E são grupos, grandes, grupos menores? Como é que é feita a divisão, assim, dos Aproximadamente 6 a 8 estudantes, exato. por grupo? Alguns menos. Uhum. Com base no que tu explanaste agora da questão da distribuição dos conteúdos, da exploração da progressão, né, do ensino nessa área, como surgiu a ideia de realizar uma feira de educação financeira com os alunos do Colégio Notre Dame? Inicialmente, a gente percebe a importância de trabalhar esses conceitos com os estudantes. Então, que não necessariamente são conceitos que estão explícitos em uma disciplina, né, mas que perpassam várias disciplinas. E com essa ideia de trabalhar matemática financeira ao longo dos anos, né, surgiu a ideia então da gente montar um projeto pedagógico maior, que abrangesse várias disciplinas, né, que fosse interdisciplinar, e que os estudantes pudessem focar então nesse estudo da matemática financeira e do empreendedorismo. E a partir daí então se pensou na feira, né, apresentar esses trabalhos que são realizados, que são trabalhos muito bons sempre, né, os alunos se engajam muito, porque quando a gente percebe que quando é algo que eles escolhem, apesar do tema ser amplo, mas eles vão direcionar o trabalho deles, eles se envolvem muito mais. Sim. E esse, no caso, a feira, ela é realizada com alunos do 6º ao 9º ano, né. Esse recorte é por uma questão de maturação de conteúdo, ou qual outro critério pode ser, Sabrina, colocado para definição desse recorte, assim? Na verdade, nós precisamos pensar a escola como não simplesmente uma entregadora de conteúdos. Nós precisamos pensar na escola como uma formadora do cidadão. Então, quando nós tentamos, trabalhamos com as crianças desde muito pequenas, desde o Fundamental 1, primeiro, segundo ano, por exemplo, quanto custa a maçã que eles levam de lanche, eles vão começar a colocar na vida deles, no dia a dia, essa questão financeira, esse assunto no dia a dia deles. Então o que que acontece? Quando eles chegam lá no 6º ano, eles já estão um pouquinho mais inteirados dessa parte, de dinheiro, do quanto custa, esse tipo de coisa. A partir do 6º ano, eles já têm um pouquinho mais de maturidade, para poder trabalhar essa questão de valores, de preço, como a Vanessa colocou, do quanto custam as coisas e do valor que elas trazem. Então, por exemplo, se eu quiser comprar aquele tênis que custa R$ 1.000, mas ele vai me entregar a mesma coisa que um tênis de 300, eu preciso pensar nesse tipo de coisa, na minha saúde financeira ou dos pais nesse momento, mas isso eu vou levar para sempre. Então, na verdade, a gente está formando um cidadão que lá depois na fase adulta vai precisar dessas noções para gerir talvez até o próprio negócio. Sim. Ana, então, com base nas recentes respostas das coordenadoras, assim, para vocês faz toda a diferença ter essa noção de cultura financeira desde os primeiros anos, assim, para vocês? Sim, com certeza. Eu penso que a Feira do Empreendedorismo é uma ferramenta muito importante para a gente desenvolver isso, porque na sala de aula, mesmo a gente debatendo sobre questões financeiras, a feira é um momento específico em que nós debatemos mais aprofundamente sobre isso. Então, é uma experiência única que faz com que a gente reflita sobre o nosso futuro e essas preocupações que a gente tem que ter essa experiência desde jovens para levar para nossa vida adulta. Então eu acho muito importante isso. Vanessa, com base no que você colocou antes, você e a Sabrina colocaram na questão da distribuição dos conteúdos, assim, esses são os principais critérios para
para a concepção dos projetos que são apresentados na feira ou tem podem listar algo mais além disso para que os alunos possam desenvolver esses projetos? Na verdade não fica, Não é restrito fixo, não é restrito a isso, né, eles podem ampliar. A ideia principal tende a estar ali, Sim. né, então a criação da empresa no nono ano, ela precisa acontecer, né, alguns conceitos principais precisam ser abordados, mas o estudante também, a partir do direcionamento e da orientação dos professores, né, eles podem, extrapolar, enfim, e buscar outros conceitos, trabalhar com outros conceitos. Sim. No caso, só para situar nosso público, quais outros projetos vocês podem citar, por exemplo, que foram apresentados na feira? Teve o da turma da Ana Beatriz, que foi a empresa de roupas, né? Isso. E quais outros vocês podem, tipo, exemplificar, assim, que foram apresentados durante a feira? Só para situar o pessoal que nos acompanha. A gente teve, por exemplo, alunos de sétimo ano que criaram uma instituição financeira, né, um banco, e aí nessa instituição financeira eles explicaram tudo que era fornecido ali, né, como funcionava uma conta corrente, como funcionava o cartão de crédito, cartão de débito, Pix, enfim. Também aprofundaram um pouquinho sobre a questão de consórcios, né, então oferecer consórcios, então foram temas que eles acabaram pesquisando ali. No oitavo ano também a gente teve alguns estudantes acabaram também criando uma instituição financeira, mas que oferecia as possibilidades de investimentos, né. Então aí eles fizeram toda a análise, quais eram os tipos de investimentos oferecidos, qual seria o rendimento do dinheiro do cliente, né. Então eles ofereciam os investimentos, né, e os serviços da sua instituição financeira. Obviamente, cada um deles, acabou tendo que fazer a logo, né, do seu local, pensar nas cores, qual era o significado, ficar atento ao atendimento ao cliente, porque naquele momento da feira, era o momento que eles estavam apresentando o negócio deles e tentando convencer as pessoas de que ele era mais vantajoso. Vendendo peixe. Isso. Também é. Vocês já aprenderam a vender o peixe desde cedo, então, né, a partir dessas ideias, né. No caso, uma pergunta pode ser para você, mas para vocês também. Vocês notaram puderam mapear algum tipo de ideia que preponderou nessa edição da feira? Assim, teve tantos projetos sobre empresas, tantos projetos de instituição financeira, tantos projetos sobre isso, sobre aquilo, assim, ou não chegou a ter uma diferença muito grande, assim, de Nós temos projetos apresentados. Nós temos interesses um pouco diferentes. Quando nós temos grupos de meninas, elas vão basicamente para a parte dos cosméticos, para a parte de, perfumaria, né. Por exemplo, nós tivemos um grupo que fez, o produto delas era cosméticos, mas a embalagem era uma embalagem sustentável, que se fosse para o mar viraria comida de peixe. Então, na verdade, tem toda essa questão, a gente bate muito nessa tecla da sustentabilidade também. Enquanto os meninos, eles vão mais para a parte eletrônica, então a produção de jogos, a produção de games, esse tipo de coisa. Então tem um interesse diferente de acordo com, os grupos, né. Basicamente essa questão de menino, menina. Nós temos grupos também que foram mistos, claro, e daí eles exploraram diferentes temas, mas nós temos, o sexto ano especificamente, por exemplo, é a primeira experiência mais firme deles com a questão do empreendedorismo, né. Então, é claro, de novo, eles começam desde muito cedo trabalhando com essa questão financeira, mas de forma um pouco mais superficial. No sexto ano é quando eles aprofundam um pouco mais. Então eles têm esses nichos onde eles vão mais, assim, a questão ali como eu falei, dos meninos e meninas, né. Mas, eles pensam desde o início, do como é que começa e eles vão escalando. A partir do momento que eles percebem que em determinado degrau da construção do trabalho, aquilo ali vai trancar, eles mudam o projeto. E isso na verdade do começar de novo, é mais uma habilidade que a gente precisa passar para as crianças. Porque em algum momento a gente vai ter que descer um degrau. E eles precisam entender que tá tudo certo com isso. Ser um plano B, né. Exato, exato. Ser Exato. Porque o que que acontece? Na hora da apresentação, por exemplo, vamos imaginar que eles estão apresentando e por algum motivo eles não têm, por exemplo, uma extensão de luz.
eles precisam pensar num plano B. E isso foi algo que foi muito trabalhado com eles. O que vai acontecer se na hora da apresentação a tomada estiver longe de vocês? Como é que funciona? Eles precisam lidar com isso, o como sair de certos problemas que são perfeitamente possíveis, né? Sim. E principalmente, como é que vocês vão lidar com a frustração de não ter dado certo? Então, na verdade, são habilidades não só na parte de matemática, na parte de componentes curriculares importantes ali da grade curricular do colégio, mas da questão de valores, né, da questão emocional. Como é que vocês vão lidar com isso caso alguma coisa de errado aconteça? Sim. Ana, então, no caso, vocês, quanto tempo levou para a concepção do projeto, do caso do teu, fale do teu grupo, né? Quanto tempo levou, né, o processo de elaboração? Bom, primeiramente, o colégio, desde o início do ano, ele vai nos avisando sobre a feira do empreendedorismo, vai passando as datas. Então, desde o início do ano, nós já temos essa visão, começamos a pensar sobre o que nós podemos fazer, por exemplo, na criação da empresa. Desde o início do ano, nós já estamos pensando sobre qual empresa podemos fazer, sobre quais seriam os propósitos dessa empresa, os valores, as missões, mas mais ou menos uns 2 meses a gente começa a colocar em prática essas ideias. Então, a partir de junho, final de maio, nós já estávamos usando mais, já estávamos reunindo e pensando mais, colocando mais em prática essas nossas ideias que tivemos desde o início do ano. Sim. Então é importante isso, né, já vem de meses, o pessoal já vem se preparando, né. E como isso vocês como coordenadores podem dizer isso, como isso conta ou soma na questão da avaliação curricular, né, notas, médias, assim, isso conta? O quanto conta, E positivamente nas avaliações, assim, de boletim, assim, falando das práticas de nota? sim, a avaliação mesmo, eles têm uma avaliação, né, de toda a construção do projeto, né, e também da apresentação. Então, mesmo no dia da apresentação, eles são avaliados não necessariamente pelos seus professores, né, mas por outros professores que estão ali também visitando a feira, né, e circulando. Então isso também é importante, que acaba tendo não só a visão dos professores orientadores, né, ao longo do processo, mas também no dia da feira, eles têm essa avaliação de outros professores. E pensando em nota, né, mas assim, se a gente for olhar avaliando o desenvolvimento deles, a gente vê um crescimento muito grande, desde o início lá onde são lançadas as propostas, onde os temas são apresentados, os primeiros conceitos são trabalhados, né, hã, pessoas com, né, a gente traz também profissionais para conversar com eles, para falar sobre esses temas, né, então a gente percebe a evolução deles ao longo de todo esse processo. Então não só uma avaliação na questão de nota, mas também essa avaliação, deles como no crescimento, né, como pessoas, né, como estudantes. Sim. Nesse mesmo ponto até já avançaste na pergunta seguinte, né, mas é importante isso, né, como é que funciona esse acompanhamento todo, né, nesse organograma, vocês coordenação, com os professores, orientadores, junto aos alunos nesse processo todo? Como é que é feita esse acompanhamento, essa organização, assim, as reuniões, se tem, como é que funciona esse processo lá para culminar na feira com os projetos prontos? Na verdade, nós temos etapas Uhum. de formação do projeto. Então, nós começamos lá no início do ano, onde nós já sentamos com os professores, começamos a conversar a respeito de como nós vamos iniciar. Então, apresenta-se as propostas para eles e eles levam para as crianças, para os alunos no geral. Então, o que acontece? Nós temos várias etapas e essas etapas todas são passíveis de avaliação. É claro que a nota não é o que define todo o trabalho dos grupos. Nós pensamos sim, porque afinal de contas nós estamos num colégio que trabalha com notas e nós precisamos levar isso em consideração. Mas como a Vanessa mencionou, essa parte de formação pessoal, de evolução pessoal que eles têm, conta muito no final. Porque aquela criança, aquele adolescente que começou o projeto lá em março, pensando talvez, né, vislumbrando o que ele poderia fazer, é muito diferente daquele que chega lá em julho e apresenta o trabalho, né. É muito diferente na questão emocional, na questão de conhecimento mesmo. Porque essa escada, como eu falei antes, essa escada ela é formada por critérios diferentes. Isso quer dizer que eles vão trabalhar com a questão de conteúdo sim, com a questão de habilidade de trabalhar em grupos,
com as questões emocionais que foram faladas, inclusive no dia da apresentação, como a Vanessa também mencionou, quando eles são avaliados por outros professores, é avaliado até mesmo a oratória deles, a postura de apresentação. Então, o que que a gente tem? Nós temos uma construção desde muito cedo, lá no começo do ano, para que eles construam o trabalho deles, para que eles construam a ideia deles. Então, não é simplesmente estou construindo a minha nota, eu estou construindo a minha ideia, o meu trabalho que vai ser apresentado. E por que não pensar que daqui 2 anos eles podem resgatar essa ideia de novo e melhorar para apresentar lá, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um sexto ano agora. Quando o oitavo ano for apresentar, eles podem resgatar esse trabalho, aprimorar e mostrar lá no oitavo ano, que daí, claro, com todos os critérios de oitavo, mas trabalhando uma ideia que começou lá no sexto. Então, essa ideia de aprimoramento, essa ideia de melhora, ela não é só do trabalho em si, mas dos próprios estudantes. Claro. Permite todo um processo de maturação, né, dos alunos, né? E conta com o respaldo, né, dos professores, dos orientadores e de vocês, da coordenação, né, sobre isso, né. Então esse diálogo ele é constante e pleno entre todas as camadas, coordenação, professores e alunos. No teu caso, Ana, no caso de vocês, do grupo de vocês, ocorreu algum tipo de mudança do projeto no meio do caminho, quando vocês estavam no processo de elaboração lá, tiveram que passar por isso também, daqui a pouco muda uma ideia aqui, uma ali, para adaptar até apresentar? Bom, primeiramente, nós já tínhamos a ideia que queríamos uma loja de roupa, mas a gente estava pensando em fazer uma loja de fabricação própria. Só que nós percebemos que uma fabricação própria teria que ter um investimento muito maior, teria desafios que seriam muito maiores com aquele tempo que nós tínhamos. Então, nós escolhemos usar algumas outras marcas de roupas e colocamos elas em nossa loja. Mas também pensamos em várias outras propostas, como na questão alimentícia, estamos pensando em fazer algumas outras ideias, por exemplo, vender bolos, vender algum outro alimento, mas daí priorizamos a questão da roupa. Então, daí no final, claro, a nossa primeira ideia foi muito diferente do que nós apresentamos. E algumas mudanças, por exemplo, na nossa loja de roupa, nós não vendemos apenas roupas, nós vendemos os cheirinhos para as roupas. Então, na nossa apresentação também, nós nos preocupamos muito com a nossa postura. Não era apenas aquilo que a gente estava entregando, não era apenas aquele conteúdo que nós estávamos mostrando para os espectadores. Não, era também toda a nossa postura, nossa retórica, tudo o que nós estávamos falando. Então também nós entregamos amostras sobre o nosso cheirinho, trouxemos uma arara de roupa com as peças mais vendidas de nossa loja para ter toda essa experiência para a pessoa que está assistindo. Utilizamos a língua inglesa também, que foi debatida na disciplina do Texas, com o Public Speaking, que nos ajuda muito nessa questão, da arte de falar bem, que temos a disciplina de Public Speaking que foca muito na retórica. Nossa, que tem a partir do nono até o ensino médio, que foca muito nessa questão da arte de falar bem, de persuadir os outros. Então eu percebi que foi muito fundamental, mesmo usando no português, foi fundamental para conseguir entregar um trabalho coerente e que fizesse com que as pessoas acreditassem no que nós estávamos passando e acreditássemos que nós tínhamos realmente uma loja de roupas. Então, foi muito importante essa resposta da Ana Beatriz, né, para perguntar para vocês então, né, sobre, não é apenas matemática financeira que serve como base de conteúdo para os alunos formularem os projetos, né. Ela falou também sobre uma disciplina de idiomas, né. Quais são as outras disciplinas que servem como base para que eles tenham esse material, esse manancial de conteúdo para gerar os projetos? Isso, na verdade, esse é um projeto interdisciplinar que várias disciplinas acabam se envolvendo, né, então a gente vai ter ali a língua portuguesa, a matemática, obviamente, né, a gente vai ter a geografia e história, vamos ter filosofia também, que acaba, né, envolvendo ali a disciplina de artes para trabalhar toda essa parte da logo, das cores, né. E também a disciplina de public speaking, né, que a Ana comenta, a disciplina de public speaking é uma disciplina que eles têm no nono ano, que é uma disciplina da Texas Tech University, que é oferecida no Colégio Notre Dame, então nós temos ali no nono ano um currículo estendido, né. Então temos essa disciplina a mais, e que também vai trabalhar exatamente essa parte, né, do falar em público, né, e eles acabam desenvolvendo também, tem uma parte da apresentação que eles obrigatoriamente precisam fazer na língua inglesa, a língua espanhola também se envolve, né, a língua inglesa nos outros níveis, nas outras séries também. Então ele é um trabalho interdisciplinar. Certo. Para vocês como coordenadoras, né, como é que vocês dimensionam esse trabalho de educação financeira
para os alunos, dentro de uma visão de médio e longo prazo para a carreira deles após saírem da escola, para a vida deles. Mencionando novamente a formação integral do cidadão, nós precisamos pensar que em algum momento eles vão utilizar esse conhecimento. Nós temos um grupo de professores muito qualificado, que pega muito junto com todas as propostas que a escola tem. Então, na verdade, os professores preparam sim em sala de aula, tem sim a questão avaliativa, mas, de novo, nós pensamos no longo prazo, quando os nossos estudantes estiverem no mercado de trabalho. Onde, na verdade, se nós, talvez a nossa geração, se nós tivéssemos tido um pouquinho mais de conhecimento na parte financeira, nós não tivéssemos índices tão altos de pessoas endividadas. Então, essa é importante esse tipo de colocação, porque, de novo, a formação integral, ela gere tudo que a gente faz. Não é só dentro do colégio, é numa questão social, é uma questão mais para frente, quando eles estiverem lá com 20, 30 anos, pensando diretamente no trabalho, num negócio deles, numa empresa talvez familiar, alguma coisa assim, eles vão precisar desse conhecimento mais financeiro e eles vão levar coisas que eles aprenderam lá no terceiro ano do ensino fundamental, que depois passou pelo sexto, foi para o oitavo, terminou lá no ensino médio. Então essa parte financeira é importante sim, por uma preparação do cidadão lá para frente. Sim. Então, para finalizar, de que forma o Notre Dame, a escola, vocês da coordenação, planejam as próximas edições da Feira de Educação Financeira? Há algum plano já para a próxima edição? Sim, a gente já vem preparando, então, finalizando uma feira, a gente já inicia, né, o pensar na próxima feira. No próximo ano, nós temos a Feira do Conhecimento Notre Dame, então vai ser nesse momento também que vai ser apresentado os trabalhos desenvolvidos ao longo deste projeto, né. Mas principalmente, a gente já começa a pensar nos temas, né, em buscar pessoas para conversar com os nossos estudantes que estão lá no mercado de trabalho, para compartilhar com eles essas ideias, né, e cada vez mais, aproximar, o mercado, aproximar a cidade, enfim, né, do colégio, trazer para que a gente tenha cada vez mais, trabalhos mais reais, né, um embasamento mais forte dos estudantes, então penso que isso sempre é muito importante. Sim. Bom, desse modo, então, quantos projetos foram ao todo, que participaram dessa última edição da feira? Nós tivemos 19 em 34, aproximadamente 40 trabalhos. Uhum. E Por dia, foram 2 Isso, por dia. 80 tá, trabalhos 80 trabalhos no total, no total. envolvendo quantos ali do sexto ao nono ano, quantos alunos ao total? Em torno de 490 Algo assim. E 400, quase 500. É uma grande dimensão, né, Por isso que nós precisamos dividir a feira em 2 dias, para poder dar uma estrutura adequada a todos. e houve grande recepção do público em geral, da comunidade escolar, né? Nós temos ali em torno de 490 estudantes, né, envolvidos, e a comunidade escolar sempre se envolve muito, né, os pais, as famílias visitam, os próprios estudantes do ensino médio, das outras séries, também visitam e assistem às apresentações dos trabalhos, então a comunidade escolar normalmente sempre se engaja muito nesses momentos. Certo. Então, dessa forma, então, concluímos aqui o nosso programa Educação e Cidadania, que tratou da terceira feira de educação financeira, né? Muito obrigado à presença de vocês, as coordenadoras pedagógicas Vanessa Dilda e Sabrina Galaface Alves, e mais da aluna Ana Beatriz Marcolin. Muito obrigado a vocês aqui por participar do nosso programa. Parabéns pelo sucesso da terceira edição da feira, né? E a você que esteve conosco até aqui, muito obrigado também por sua presença, por sua audiência, e até a próxima edição do Educação e Cidadania aqui na TV Câmara. Até lá!